Esse artigo entra na 10ª área de Engenharia de Produção, que é a Educação em Engenharia de Produção, e é da subárea Práticas Pedagógicas, Avaliação, Processo de Ensino-Aprendizagem em Engenharia de Produção. Eu sou a Enaire, aquela que irá ministrar a apresentação desse artigo. Os autores são eu e a minha orientadora, Mariana Rodrigues de Almeida, da UFRN. Antes de começar, propriamente dito, os resultados, primeiro temos que saber um pouco da conceitualização. Bem, o ensino de engenharia de produção ele deve ser prático e voltado para a resolução de problemas no mundo real. Assim, as metodologias ativas vêm para promover o pensamento crítico, a colaboração e a resolução desses problemas por meio da prática. Né? Então, conciliar a teoria e a prática durante o curso de engenharia de produção faz com que, ao sair, né, ao se formar, o egresso tenha já sabedoria e competência para resolver esses problemas de forma ágil e otimizada. Então, esse estudo vem para analisar a percepção dos egressos sobre o uso da metodologia ativa na sua formação. Então, para entender um pouco mais, o referencial teórico foi dividido em duas partes. O ensino no curso de engenharia de produção e as metodologias ativas. No ensino no curso de engenharia de produção, devemos lembrar que o ensino ele deve preparar os alunos para resolver o problema no mundo real e combinar a teoria e a prática, focando em processo, gestão e na eficácia dos mesmos. E assim vem as metodologias ativas para fortalecer a formação prática dos engenheiros. Já as metodologias ativas, elas são estratégias pedagógicas que são centradas nos alunos, onde os alunos se tornam o centro de todo o conhecimento. E envolve a participação ativa, a colaboração, a resolução de problemas, a resolução de projetos e várias outras. Entre as metodologias ativas, temos a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, a gamificação, a sala invertida, o estudo de caso e várias outras, mas sendo essas as principais utilizadas. Desta forma, né, o método de pesquisa usado para esse artigo foi uma pesquisa exploratória qualitativa, com questionário aplicado para os egressos da Amazônia Ocidental, que saíram de 2018 a 2023, e as análises foram realizadas por meio do Google Forms, por envio do questionário, e do Google Sheets. Lembrando, quando se fala na Amazônia Ocidental, está se falando da parte da região norte que engloba os estados do Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, né, que pelo Decreto-Lei 291 de 1967 é denominado Amazônia Ocidental. Então vamos lá. Olá a todos e bem-vindo à apresentação do artigo Percepções de Egressos sobre as metodologias ativas no ensino de engenharia de produção. Para os resultados e discussões, né, o questionário tem 10 perguntas. E a primeira delas é se o egresso já tinha participado de aulas que foram usadas metodologias ativas. Nessa pergunta, 100% dos egressos respondeu que sim, afirmando que em alguma aula ao decorrer da sua formação, ele participou de alguma aula que teve uma metodologia ativa. O que engloba a segunda pergunta de que, se a resposta da primeira foi sim, qual foi a metodologia mais utilizada na sala de aula? Né? Nesse caso, os egressos responderam que o estudo de caso, seguido da gamificação e da sala de aula invertida, são as metodologias mais utilizadas durante sua formação, que eles tiveram maior contato, e as outras foram de forma moderadamente utilizadas, mas não tanto igual a essas três. Já na pergunta 3, né, que é em uma escala de 1 a 5, quão familiar o egresso se considerava sobre os conceitos de metodologia ativa, 15 dos 36 egressos respondentes responderam que eram familiar, né, 11 responderam que era muito familiar para eles esses conceitos e 10 responderam que era moderadamente familiar, mas não teve nenhuma resposta para pouco familiar ou nada familiar, mostrando assim que as metodologias ativas são bem usadas e os seus conceitos, mesmo que básicos, são bem entendidos por todos aqueles que vivenciaram essas metodologias ativas. Já na pergunta 4, né, que se o egresso acreditavam que as metodologias ativas contribuem para o melhor aprendizado em comparação ao ensino tradicional, 86,1% dos egressos responderam que sim, não teve nenhum que respondeu não, e 13,9% ficaram indecisos, assim mostrando que mais a maioria, né, mais de 50%, na verdade quase o total da amostra, acreditam que as metodologias vieram para beneficiar, né, e são melhores do que o ensino tradicional, onde somente o professor é aquele que propaga o conhecimento. Na pergunta 5, que era se o egresso gostaria de ter tido mais oportunidade de participar de aulas que utilizaram a metodologia ativa durante sua graduação, 91,7% responderam que sim, 8,3% responderam que talvez, e não obtivemos nenhuma resposta no não, né? O que mostra que sim, as metodologias ativas vieram para agregar, e com uma mudança no currículo, principalmente de engenharia, os egressos e também alguns alunos, né, se a gente perguntar atualmente para eles, gostariam e gostam de ter as metodologias ativas usadas na graduação, porque indaga eles a buscarem o conhecimento e eles se tornam protagonistas do conhecimento da qual eles vêm adquirir. Na pergunta 6, se o egresso considerava as metodologias ativas, né, para desenvolver melhor o trabalho em equipe e a sua colaboração, 75% responderam que sim, 19,4% responderam que não e 15,6% responderam que talvez. Entre as perguntas até agora, essa foi a que teve o maior valor de respostas não, né, a qual eles não consideram as metodologias ativas para melhorar as suas habilidades de equipe e colaboração, mas ainda assim as respostas positivas superam, né? Porque são 75% da amostra que responderam que essas metodologias vêm para ajudar sim na colaboração e no trabalho em equipe, fazendo com que eles tenham mais sucesso e empenho no que eles estão realizando. Na pergunta 6, que é de uma escala de 1 a 5, quão eficazes são consideradas metodologias ativas para resolver problemas complexos, 20 dos 36 responderam que eram eficazes, e 8 e 9 responderam que eram muito eficazes. 7 responderam que era moderadamente eficaz. Assim, não tem nenhuma resposta para pouco eficaz e nada eficaz, mostrando que as metodologias realmente ajudam a resolver problemas, né? E que são eficazes quando os problemas são resolvidos, para encontrar a solução daquele problema. Na pergunta 8, né, se eles achavam que as metodologias ativas preparavam eles para melhor lidar com desafios práticos no ambiente de trabalho após a graduação, 83,3% responderam que sim, e 16,7% responderam que não. Os que responderam que não deixaram em aberto as perguntas, então não podemos concluir, mas os que responderam sim afirmam que as metodologias ativas ajudam eles a interagir, tanto no trabalho em equipe, como na solução de possíveis problemas, além de ensinarem eles a pensarem fora da caixinha para resolver os tipos de problema e conviver no meio profissional. Na pergunta 9, se os egressos já tinham aplicado metodologias ativas no seu trabalho profissional,
77,8% responderam que sim e 22,2% responderam que não, mostrando assim que as metodologias ativas podem ser usadas em qualquer lugar, pois elas ajudam a solucionar não só problemas, como a tornar um ambiente mais dinâmico e apreciativo. E já na 10ª e última pergunta, que era se os egressos acreditavam que as metodologias ativas deveriam ser amplamente adotadas no curso de engenharia de produção, não tivemos nenhuma resposta negativa, e 88,9% responderam que sim, e 11,1% responderam que talvez, ficando indeciso, né? Mostrando assim que muitos são a favor de que as metodologias ativas sejam usadas para que o conhecimento se torne mais fácil de adquirir, né? Assim, chegamos à conclusão que as metodologias ativas são amplamente reconhecidas pelos egressos como eficazes, né? E os egressos sugerem que haja esse uso das metodologias ativas nos cursos de engenharia de produção, porque elas ajudam na vida profissional, os tornam, o graduando, né, mais habilitado a atuar no meio profissional. Essas são algumas referências e obrigado.